Obrigada. Bom dia a todos. Eu quero convidá-los a, nesse momento, se assim se sentirem mais confortáveis, mais tranquilos, que possamos fechar nossos olhos, nos desligando assim do mundo lá fora e nos concentrando exclusivamente com o nosso mundo interior. Que possamos sentir a doce presença dos nossos mentores individuais, também conhecidos como anjos da guarda, que são amigos queridos que nos acompanham, nos intuindo, direcionando os nossos passos. Vamos agradecendo a esses amigos queridos e vamos assim de encontro também à nossa Mãe Maria, Mãe de amor, de doçura, que nos envolve amorosamente em teu colo materno. A essa mãezinha querida, agradecemos o teu amparo, a tua luz, e rogamos a ela que possa nos conduzir, como crianças espirituais que ainda somos, até Jesus, nosso Mestre amado, o irmão maior, que nesse momento abre teus braços a acolher a cada um de nós. E nesse momento sentimos esse abraço fraterno do Mestre a envolver-nos, fortalecendo os nossos passos. Ó Mestre, agradecemos pelo teu imenso amor por cada um de nós. Agradecemos, Mestre, pelo teu Evangelho bendito, por teus inúmeros exemplos de amor. Agradecemos, Mestre, por todas as oportunidades recebidas a todos os instantes, para que possamos ser melhores a cada novo amanhecer. Agradecemos até aquelas oportunidades que ainda não conseguimos compreender. E é com esse sentimento de muita gratidão que vamos até Deus, nosso Pai, para agradecer também. Para agradecer ao Pai por tudo que temos, por tudo que somos. Vamos agradecer ao Pai pelo dom da vida, por esta oportunidade bendita de encarnação. Vamos agradecendo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós do teu reino e seja feito, Pai, tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai, não nos deixes cair em novas tentações, em novas faltas, e livra-nos de todo e qualquer mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Mais uma vez, bom dia a todos, que a paz de Jesus, o nosso Mestre, nosso guia, possa nos envolver hoje e sempre. Então, hoje nós vamos falar de um tema que encontramos no Evangelho de Jesus, quando ele nos oferta as suas lições tão profundas e tão sábias. Muitas vezes a gente não consegue compreender em sua totalidade. Muitas vezes nos deparamos com ensinamentos que à primeira vista eles soam estranhos aos nossos ouvidos ou profundamente desafiadores para o nosso cotidiano. Um dos mais conhecidos e também dos mais incompreendidos é aquele que nos conta o evangelista Mateus, lá no capítulo 5, no versículo 39, que está assim: se alguém te ferir a tua face direita, oferece-lhe também a outra. A primeira leitura, o homem comum, ainda habituado, à cultura do cotidiano, a cultura do confronto, pode questionar: será que Jesus estava nos propondo uma atitude de passividade covarde? Aquele que recebeu uma ofensa, uma agressão, física ou moral, deve aceitar mesmo com naturalidade e submissão esse novo insulto? Claro que não. O mestre de Nazaré, com a sua sabedoria, ele utilizava as circunstâncias e as imagens da vida social para nos transmitir lições de profundo e exclusivo fundo moral.
Então, a mensagem da outra face não é um convite ao masoquismo, nem à anulação da nossa dignidade, mas sim um convite sublime à transformação das nossas reações e ao despertar da nossa nobreza espiritual. Então, para a gente compreender melhor o porquê dessa proposta tão revolucionária do Mestre, precisamos olhar com honestidade para o estágio moral em que nós, a humanidade, ainda transita aqui na Terra. Como nos esclarece a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, a maioria de nós ainda vivencia resquícios de instintos agressivos. Nesses momentos, a nossa natureza animal, infelizmente, predomina sobre a nossa essência espiritual. Quando nos sentimos ameaçados, ou quando apenas interpretamos uma situação como ameaça, o nosso orgulho ferido aciona mecanismos primitivos de defesa. A lógica, a razão, a paciência, todos cedem espaço para a cólera e para os impulsos agressivos. Rompe-se o envoltório delicado da gentileza, estabelecem os atritos lamentáveis que tanto nos desgastam e que poderiam ser evitados. Ao longo da história, todos nós fomos educados de forma equivocada. A sociedade, muitas vezes, ela estimula o ataque individual, o domínio sobre o outro, a imposição pela força, rotulando a mansidão e a humildade como se fossem fraqueza de caráter ou até mesmo debilidade moral. Criou-se a ilusão de que levar desaforo para casa é uma desonra e de que é preferível ser temido do que ser amado. Contudo, o conhecimento espírita vem nos lembrar que a lei soberana do universo é uma lei de progresso. Reagir com ira, perpetuar o troco, a vingança, tudo isso nos prende a conflitos que se arrastam de existência em existência até que as leis divinas nos imponham um reequilíbrio por meio de reajustes muitas vezes dolorosos. Repetir atitudes infelizes e violentas significa estagnação. É preciso coragem, muita coragem moral, para romper esse ciclo. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Allan Kardec ele vai analisar com absoluta clareza a máxima de Jesus. Então, o codificador ele nos explica que o mestre jamais proibiu a autodefesa. O princípio de preservação da vida e da integridade física e moral é sustentado pelo instinto de conservação, que é uma lei própria da natureza. Sugerir uma atitude pacífica não significa impor que fiquemos expostos ao arbítrio de quem nos quer fazer mal. Há uma diferença fundamental entre defesa e vingança. Como diz Kardec, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Então, a autodefesa é um recurso justo da proteção. Já a vingança é um ato de fazer justiça com as próprias mãos, pagando o mal com o mal, impondo ao agressor o mesmo prejuízo recebido. Aqueles que ainda defendem o olho por olho, dente por dente, permanecem atrelados à época de Moisés. Quando optamos, então, pela vingança, alimentamos o ódio, nos igualamos moralmente ao agressor e nos arrendamos ali a ele em teias. Vamos nos ligando em teias de sofrimento que se prolongam nesta e, claro, em outras vidas. Quando, ao contrário, suportamos com uma injustiça ou uma provocação nesta e na outra,
nesse momento, estamos demonstrando a humildade, exercitando a caridade, uma imensa coragem moral. Do ponto de vista espiritual, o não revide já é a nossa maior defesa. Então, o que significa mesmo, na prática da nossa vida diária, oferecer a outra face? Como é exercitar essa máxima na nossa correria diária, nos nossos conflitos diários? Bom, Joana de Ângeles, ela nos traz uma definição muito profunda. Oferecer outra face é mais do que expor o lado contrário a fim de sofrer nova investida de perversidade. Trata-se da face moral, nobre, que se encontra oculta, aquela rica de sentimentos elevados que distingue uma de outra criatura. Então, oferecer a outra face é desvelar a face do amor, é expor mesmo a compaixão, a misericórdia no lugar da brutalidade e da reação instintiva. É compreender que a pessoa que nos aflige, que nos insulta ou mesmo desrespeita, é alguém que se encontra intimamente necessitado de ajuda, necessitado de luz e não mais um combatente. A agressão do outro é frequentemente um pedido desesperado de socorro, uma necessidade de ajuda, uma manifestação de sua própria solidão e angústia. Se jogarmos fogo contra fogo, apenas aumentamos o incêndio. Oferecer outra face é, então, colocar a água da paz sobre esse braseiro para apagar as labaredas. É mudar a paisagem moral da situação. Quando a maioria atirar pedras, sejamos nós a oferecer a flor do afeto. Quando a crítica azeda e o boato forem o assunto principal, ofereçamos a palavra de otimismo e respeito. Onde houver o desespero ou a raiva, mostremos a face do conforto, do autocontrole. Se alguém nos trouxer a brutalidade, responderemos com a sinceridade de quem domina as próprias emoções. Jesus exemplificou esse ensinamento lá diante do julgamento, quando abordado, coroado de espinhos, violentado pelos soldados, Jesus se manteve em silêncio, se manteve em oração, demonstrando que sua nobreza moral jamais poderia ser atingida por ofensas externas. Trazer esse ensinamento para o nosso dia a dia é o nosso maior desafio. E essa exemplificação começa no lar, nas tarefas cotidianas, na educação das futuras gerações. Muitas vezes nós, pais, educadores, se perguntam como ensinar o evangelho às crianças em um mundo onde elas enfrentam problemas difíceis como bullying nas escolas? Como ensinar uma criança a dar a outra face sem que ela se torne vítima impune da violência? A resposta está exatamente na diferenciação entre defesa e vingança. Devemos lembrar, exemplificar e assim ensinar aos nossos jovens e crianças que a resposta ao mal jamais deve ser a violência ou o revide, mas devemos dar a eles os recursos da defesa moral, do diálogo, da busca por orientação. Precisamos explicar que quem discrimina ou agride também está equivocado e necessita de amor, de fraternidade e compreensão. Nas nossas relações, no trânsito, no trabalho, em família, diante de um mal-entendido ou um insulto, lembremos dos riscos emocionais e até físicos da raiva descontrolada.
quantas complicações de saúde, quantas tragédias acontecem simplesmente porque não soubemos pausar e dominar a fagulha da ira. Bom, queridos irmãos, dentro de cada um de nós habita, como diz Joana de Ângeles, um anjo adormecido. Possuímos no nosso mundo interior tesouros imensos de bondade, paciência, de amor ao Pai, que ainda mesmo desconhecemos. Com a face brutal, defensiva e reativa, nós já estamos acostumados e exaustos. É tempo de mergulhar no rio das águas silenciosas do nosso mundo íntimo e permitir que o tesouro do amor possa flutuar, aparecer, se destacar suavemente. Retiramos do nosso lixo mental, das velhas experiências, e deixemos surgir a face iluminada, a nova face espiritual. E nesse encerrar das nossas reflexões de hoje, não podemos deixar de nos recordar de Francisco de Assis, aquele homem singular que compreendeu perfeitamente o pensamento do Cristo e fez de sua própria vida um hino de paz. Que possamos no nosso dia a dia repetir a sua oração sincera, quando ele diz: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver trevas, que eu leve e que eu seja a luz. Sejamos então todos semeadores da bondade. Não nos permitamos então perturbar pelas emoções doentias e ofereçamos sempre a outra face, a face do amor que perdoa, que compreende, que edifica. Que o Mestre Jesus abençoe os nossos propósitos de renovação espiritual, hoje e sempre. Muita paz para todos. Quero convidá-los novamente a fechar os olhos, se assim se sentirem confortáveis, para que possamos então emitir vibrações de amor. Que possamos vibrar muita luz, muito amor, por toda a paz universal. Que possamos vibrar muito amor, muita luz, por todos os doentes, por todos aqueles que perderam as esperanças. Vibremos amor e luz, pelo fortalecimento de todas as famílias. Vibremos amor e luz por nós, por nossos caminhos, por nossas escolhas, que possamos ser iluminados e fortalecidos diante de cada situação. Vibremos amor e luz por aqueles que sabemos estarem mais necessitados e vamos deixar que vibrações de muito amor e de muita luz possam ser levados e direcionados aonde houver maior necessidade. Vamos dando assim graças a Deus e que assim seja.